Todo mundo sabe que a alimentação é a base da nossa saúde, não é? Mas muitas vezes nós nos distraímos e deixamos de lado os cuidados necessários. A nutricionista Andréa Desotti vai nos apontar 10 diretrizes fáceis de serem implementadas por qualquer um que quiser se tornar mais saudável. O primeiro passo é priorizar alimentos naturais, não é, Andréia? E devemos valorizar também a diversidade desses alimentos? Sim, os alimentos naturais, eles devem ser a base da nossa alimentação e devemos priorizar muito eles porque nós temos uma diversidade muito grande. Então, a valorização por esses alimentos tem que ser construída no nosso dia a dia. E é tão simples a gente incluir esses alimentos, gente, que a gente fala que é de fonte, né, natural, que são o quê, gente? Coisas simples que temos aí e podemos e devemos incluir em todas as refeições do dia a dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanchinho da tarde. E o que são esses alimentos naturais? São os alimentos básicos do nosso dia a dia. É o arroz, o feijão, são as frutas, os legumes e as verduras. Nós temos tantas variedades de feijões que a gente não precisa estar todo dia comendo aquele arroz e feijão clássico do dia a dia. Se tiver que comer também, ótimo, excelente. Mas podemos trocar o feijão por outra leguminosa, por exemplo, uma ervilha, um grão de bico. Nós temos muitas variedades no mercado. Outras coisas que a gente pode incluir as carnes, né? Preferencialmente as carnes magras, com menos teor de gordura, frango, peixes, ovos, os leites, isso que a gente considera de alimentos naturais. Vamos deixar um pouquinho de lado esses industrializados prontos para o consumo que a indústria vende para a gente e oferece a todo momento. Eles são tão pobres em nutrientes, sendo que a gente tem uma diversidade tão grande de alimentos que a gente pode incluir no dia a dia e que, além de tudo, se comprarmos na época certa, são mais em conta, né? Então a gente vai encontrar por um preço mais baixo, com menos teor de agrotóxico, porque são alimentos da época, e uma variedade muito maior também. Então, gente, alimento natural faça parte da sua, que seja a base da sua alimentação, tem que fazer parte do seu dia a dia e é muito fácil de incluir. Você diz para limitar o consumo de alimentos processados no segundo passo. Você não está nem sendo radical de sugerir que não se consuma esses alimentos, mas que se limite. Quais são esses alimentos processados, para ficar mais fácil para o pessoal identificar? Então, quando falamos de limitar o consumo de alimentos processados, já que não conseguimos evitá-los, então pelo menos a gente limite os alimentos processados. O que seriam esses alimentos processados? São alimentos que antes de chegar ali na prateleira do mercado, eles passaram por alguma modificação, algum processo na sua fabricação até chegar ali, na distribuição dos supermercados. São alimentos que foram adicionados aditivos, sal, açúcar, conservantes e corantes, né? Que acabam perdendo o valor nutricional do alimento in natura. Mas já que a gente não pode evitá-los, porque eu vou dar exemplo para vocês, por exemplo, um tomate é in natura, né? É um alimento natural que devemos adicionar na nossa alimentação no dia a dia, como disse, que é a base da nossa alimentação. Só que quando ele passa por um processo de fabricação na indústria, que chega a estar exposto lá na prateleira como extrato de tomate, pronto, já virou um alimento processado. Mas a gente consegue tirar do dia a dia? Muitas vezes não, né? Se a gente pode fazer um extrato de tomate natural, melhor, ótimo. Mas caso não possa, tenha que usar o alimento processado, vamos limitar esse consumo do processado, né? O que é uma dica muito importante, vai no supermercado, faça comparações, pega 2 extratos de tomate, 2 ou 3 ali. Aquele que tiver menos ingredientes, tá mais próximo ao natural. Quando tem olha no rótulo, quando tem assim diversos ingredientes no rótulo por exemplo, do extrato de tomate,
Geralmente é um alimento que tem tão poucos nutrientes, porque tem muitos aditivos adicionados, às vezes tem coisas ali adicionadas que a gente não sabe nem o que que é, muitas vezes, tá bom? Então, assim, procure ler o rótulo dos alimentos processados, que são esses alimentos que estão dispostos aí nas prateleiras dos supermercados, e faça comparação. Aquele que tiver menos ingredientes, prefira por eles. Mas se limitar o consumo, melhor ainda, tá bom? Já os alimentos ultraprocessados, você sugere que as pessoas os evitem. Então, os ultraprocessados são piores que os processados? Quais são eles? Sim, os alimentos ultraprocessados, esses sim, nós devemos excluir da nossa alimentação, se possível, né? Porque são piores do que os processados, né? Como eu dei o exemplo lá do milho, né? O milho in natura, quando ele se transforma em um alimento processado, uma latinha de milho, e quando ele vira um ultraprocessado. Posso dar um exemplo aqui, aquele salgadinho de milho que diz ser de milho, esse é um alimento ultraprocessado. São alimentos que não têm valor nutricional nenhum para a nossa alimentação. Não tem vitaminas, não tem minerais, não tem proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis para a nossa alimentação, tá? São o quê? Alimentos cheios de aditivos, de corantes, de conservantes. Se você ler o rótulo desses alimentos, geralmente esse rótulo contém uma lista de diversos alimentos não saudáveis, que são ricos em gordura, sal, açúcar, muito conservante, muito corante, aromatizante, que nada faz bem à nossa saúde. Infelizmente, a indústria faz assim embalagens, fazem uma comercialização muito atrativa aos consumidores, justamente para isso, para atrair, né? E infelizmente conseguem. Então, assim, se a gente não divulgar e não falar que esses alimentos não têm valor nutricional nenhum, eles são ricos em propriedades aí que fazem muito mal à nossa saúde, e são alimentos que já foi muito estudado e que eles trazem muitos danos à nossa saúde. Obesidade, diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer também. Então, assim, gente, vamos evitar os ultraprocessados. Tem mais exemplos de ultraprocessados: macarrão instantâneo, refrigerantes, esses bolinhos recheados, suco em pó. Vamos evitar para o nosso bem, para a nossa saúde. Outro passo para uma alimentação saudável é reduzir o consumo do sal, do açúcar, dos óleos e gorduras. A gente consegue retirar totalmente da nossa alimentação? Dificilmente, porque a gente utiliza esses produtos para quê? Para preparação culinária, né? Para preparo da nossa refeição, a gente precisa utilizar um pouco do sal, às vezes um pouco do açúcar, de óleos e gorduras. O que a gente tem que fazer é utilizar com moderação. Por exemplo, no lugar do sal, diminuir bem a quantidade, porque nós somos grandes consumidores de sal, porque além do sal que utilizamos no preparo da alimentação, muitos acrescentam o sal, adicionam o sal após a alimentação pronta. Então, evitar fazer isso. E no preparo, acrescentar alimentos mais naturais, temperos naturais, né? O alecrim, manjericão, orégano, acrescenta a cúrcuma, açafrão, né, que também é chamado, acrescenta esses temperos naturais para dar mais sabor e, consequentemente, diminuir a quantidade de sal. O açúcar, se tiver que incluir o açúcar na alimentação, o melhor é evitá-lo, porque açúcar é açúcar, vai ser sempre açúcar, independente do tipo. O ideal é evitar. Mas se tiver que acrescentar, procure aquele menos processado, né? O demerara ou até o açúcar cristal. Tudo em equilíbrio e pouca quantidade, tá? Agora, óleos e gorduras também fazem parte da nossa alimentação e até beneficia o nosso organismo em relação às doenças cardiovasculares. Porém, são gorduras boas, né? Acrescentar azeite de oliva extra virgem na alimentação
faz bem ao nosso organismo. Usar gorduras boas, fontes de gorduras boas, né? Que vem do abacate, é excelente para o nosso organismo, para uma alimentação saudável. Outra fonte boa de gordura são as sementes de girassol e de linhaça. Elas são excelentes fontes de gorduras boas que ajudam no controle do colesterol, principalmente do LDL, que é o colesterol ruim. Também oleaginosas, como as castanhas, as nozes, amendoim também, em proporções pequenas e equilibradas, fazem parte de uma boa alimentação. Outra coisa que tem gorduras boas, os peixes, principalmente os mais comuns aí da nossa alimentação, que é o atum, a sardinha e o salmão. Então, gente, gorduras boas, óleos com equilíbrio, né? Acrescentar azeite na nossa alimentação, reduzir o consumo de sal e açúcar, tudo em equilíbrio, em moderação, faz parte de uma alimentação saudável.